Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sou Fred Figueiredo, estou mais uma vez aqui ao lado de Cássio Zirpoli e hoje a gente vai analisar todas as consequências dessa 35ª rodada que coloca mais um capítulo, sobe mais um degrau e as indefinições permanecem, sobretudo na disputa pelo acesso. São poucas as temporadas em que a gente chega num estágio tão avançado de uma Série B e a gente não tem sequer, Cássio, nem o líder está com seu acesso matematicamente garantido. Claro que eu diria que esse acesso do Curitiba só não está matematicamente, mas é um acesso já encaminhado. Porém, na frieza da matemática, não. Na frieza da matemática, essa 35ª rodada não modificou muito o cenário, tá? Até pelo perfil dos resultados. As distâncias não mudaram e a gente vai analisar todas as consequências a partir de agora. Só queria lembrar para vocês que se tem raio-x da Série B, ele é sempre um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável e a Bet aqui do 45 minutos há mais de 8 anos, uma longa história aí que a gente já caminha junto. Cássio, se há uma certeza sobre essa 35ª rodada, se ela não dilatou distâncias, se ela não trouxe definições, ela tem um grande vencedor. E aí nem é uma questão subjetiva, como muitas vezes a gente faz. A gente compara os times que venceram e escolhe, não, esse aqui é o grande vencedor da rodada. Nesse caso, é algo literal. Dos 8 times que disputam diretamente esse acesso, só um venceu. Só o Atlético Paranaense venceu. Uma vitória daquelas de peso de ouro, foi até a Serrinha, venceu um confronto direto, bateu o Goiás por 1-0, voltou ao G4, e eu diria, Cássio, que pela perspectiva, pelo desenho da tabela, por ser quem é, por estar de novo numa curva de crescimento de resultados, eu acho que pela segunda vez eu vou dizer isso nessa Série B. Eu acho que agora o Atlético chega no G4 e fica, Cássio. Fred, e nessa rodada, assim, foi até impressionante que isso tenha acontecido na 35ª rodada. O Atlético Paranaense, ele tinha vencido na rodada anterior, tinha quebrado ali a sequência de resultados sem vitória, aí vence, mas é uma vitória que o colocou na 7ª colocação. Ele teve aquela sequência enorme de vitórias que chegou aí para o G4, mas depois patinou bastante, e a gente, pô, que é justamente que quando teve a sequência de vitórias é quando você disse, Isso. subiu. Quando ele chegou ali na quarta Que foi uma posição, né. remada Isso. gigantesca. Aí só que na hora que ele chegou ali, patinou, e agora, aí foi para o clássico, sobreviveu lá com ainda que tenha tido um jogador a mais, mas sobreviveu no sentido que empatou com o time que estava melhor colocado, o rival, e voltou a E vencer na ouviu das arquibancadas do Couto Pereira o grito de segunda divisão. porque o Coritiba, que não vence muito dentro de casa nessa campanha, embora seja o líder, mas estava com um a mais, então segurou o resultado e tal, e aquele empate era muito prejudicial ao Atlético. Mas vem a sequência de resultados nessa essa reta final da Série B, onde o Criciúma não consegue acontecer, o Goiás esfarela de todo jeito e acaba abrindo caminho para um clube que tiver um pouco mais de consistência, e esse clube acabou sendo o Atlético Paranaense nessa rodada, porque ele foi para o primeiro. E não foi fácil de jeito nenhum, tá, assim. O próprio jogo na Serrinha é o Goiás, mesmo corroído, mas é um Goiás que havia, depois de 6 rodadas, havia acabado de conquistar um resultado excepcional, expressivo, que foi Isso. vencer o Criciúma fora de casa. Ou seja, estreou o Carille estreou o Carille com a derrota dentro de casa, mas foi lá fora de casa e conseguiu um resultado muito bom, que acabou colocando o G4. O Goiás só tinha ficado uma rodada fora do G4, aí voltou imediatamente e voltou animado para um jogo de 6 pontos aí contra o Atlético. Só que o Atlético, ele estava na 7ª posição, esse era o confronto direto, ele tem que vencer esse time, o empate obviamente não adiantava, ele tem que vencer o Goiás e ainda torcer por outros resultados. Aí ele vence o Goiás com gol de Viveiros, que é o jogador que a gente fala assim, é o único clube que poderia pagar o que pagou. O Exatamente, para Coritiba ter o Coritiba até poderia, mas a SAF do Coritiba não tá botando muita ficha ainda, mas o Atlético foi lá e botou um jogador como esse e resolve um jogo como esse, como resolveu outros. E e antes já tinha tido um resultado que o ajudou, que foi o empate do Criciúma com o Ferroviário. Quando a gente fez no jogo, na tabela passada, a gente estava na ótica do Criciúma, os 2 jogos ali, né, Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto, o tanto que aqueles jogos poderiam pesar para o Criciúma, só que a gente estava com a dúvida muito grande sobre o jogo contra o time de Ribeirão Preto, não exatamente contra a Ferroviária.
Aí, e nesse caso, o tropeço já ter sido no primeiro jogo, já possibilitou o Atlético a ganhar 2 posições, mas ainda faltava o do Novo Horizontino, que vai Sim. lá e não consegue ganhar do América Mineiro. Então, assim, o time vai de sétimo para quarto, emplaca 2 vitórias seguidas, tem uma tabela favorável, tem um elenco com peças mais confiáveis do que outros times e a resiliência também parece ser maior, tá? Assim, porque esse time do Atlético nesse campeonato é uma resiliência de um time que era favorito, naturalmente, mas querendo ou não, foi uma montanha-russa muito grande. Em algum momento o time poderia se perder, mas a capacidade de recuperação do Atlético. E detalhe, eu É, falei exatamente. montanha, Quando você eu falou falei montanha montanha-russa, sem olhar para. eu me virei logo para mostrar justamente que tem subidas e É a descidas. Cumba, lá da Busch Gardens, não sei se existe um negócio desse lá nos Estados Unidos. Olha o tamanho da criança, rapaz. Isso. Com Pronto. muito altos e baixos, né, É Cássio? porque lá no começo distorce, melhor dizendo, distorce um pouco, porque nas primeiras rodadas e tal, mas querendo ou não, chegou a ser líder. Isso. E E na despenca, quarta né? rodada. Veja, vai bater em 13º lugar em Duas dois vezes, momentos. Em exatamente. dois momentos. Então, assim, é uma campanha muito maluca. E quando a gente chegou ali, ou quando essa remada que eu falei, vai bater na quarta colocação para depois despencar de novo. Ficar Exatamente. com 3 rodadas em sétimo lugar. Então, assim, é, é uma volta. A gente até colocou na tabela, no programa passado, e como eu estou considerando que esse é um dos públicos mais fiéis que a gente tem tido, tem sido do Raio-X da B, a galera tá ligada ali que a gente botou uma situação do Atlético de G4, assim, plausível, mas não passava, não era. Na verdade, eu A gente foi mudando apostei nesse ali resultado, você que apostou no Goiás, a gente fez aquela brincadeira para o ímpar, mas depois aceitou e colocou como empate. aceitou empate. Mas assim, mas não era só passar o Goiás. Eu tô Não, falando assim, o exatamente, é. G4 não Não era, era agora, eu não não era esperava que agora. fosse Era um agora. G4 assim, ó. Existe um G4 pro Atlético. Existe que era justamente pelo que ele tem pela frente, tá? E Eu não imaginava isso era pelo acordo que a gente fez empatando com o isso. Eu Goiás. não imaginava que o Atlético já chegaria ao G4 agora, tá? E mesmo colocando a vitória sobre o Goiás, porque eu acho que tanto o jogo do Criciúma quanto o jogo do Novo Horizontino eram jogos, eram jogos de obrigação de Aí vitória. veja só, tá tudo muito achatado, a gente vai mais pra frente naturalmente. O Atlético tem a mesma pontuação do Novo Horizontino, que Sim, 56, 56, mas o Atlético tem 2 vitórias a mais. Então é aquele cenário onde o saldo realmente você descansa. Assim, ó, tem que ganhar isso. 2-0. É só, Só tocar o só barco. tocar o barco. Pronto. Aí o próximo jogo é contra o Volta Redonda que Isso. descarrilou. É. É, assim, é, deu a encaminhada, assim, o cara do Atlético deve estar falando, meu irmão, diz que a gente subiu, não, pô, já falamos tantas vezes, mas assim, mas o passo foi muito grande. Foi muito grande, Cássio. Eu só queria fechar aqui com um pouquinho mais de detalhamento dessa montanha russa, destacando essa saída que ele teve ali na 21ª, 22ª rodada, era o 13º colocado. Para ele chegar no G4, Cássio, ele fez nada menos do que 7 vitórias consecutivas. Foram 7 vitórias consecutivas que levaram o Atlético Paranaense até a quarta posição. Lembre que no começo do vídeo eu falei, é a segunda vez que eu venho aqui dizer que o Atlético chegou no G4 para ficar. Porque depois de uma remada como aquela, eu imaginava estabilidade. Só que a estabilidade não veio. Ele perde os jogos pro Atlético Goianiense e pro Remo e empata com o Avaí dentro Esse de é, casa. esse é o único jogo, apesar dessa sequência, é o único jogo, porque o Atlético Goianiense naquele momento era um time Em mais, ascensão mais, também. mais Era. próximo ali, mais brigador pro G4. O que destoou, no fim das contas, foi esse empate com o Avaí. Porque o Remo já perdeu de um Remo que estava ali passando por todo mundo. No caso do Coritiba, era o líder. Você pontuou diante do líder fora de casa, Isso. independentemente da rivalidade no Atletiba. Então, assim, o que destoa, nesse caso destoa mesmo, o que destoa ali foi esse empate com o Avaí. Isso. E aí vem as duas vitórias, né? Uma obrigatória sobre o Amazonas e esse grande resultado É, que, sobre o Goiás, tá? que troca com o Avaí, e se você pode trocar, é uma troca melhor. Isso, Porque porque você tirou de um tirou do adversário adversário. direto. Então, nessa montanha russa, levou o Atlético ao G4. Daqui a pouco a gente vai para aquela nossa tela com os últimos jogos de cada equipe e a gente vai deixar claro por que tamanha convicção, tá? Inclusive, eu vou apresentar aqui hoje uma divisão diferente dos próximos jogos. Mas só para a gente fechar ainda o que aconteceu na 35ª rodada, a gente tem aqui, Cássio, os outros 4 jogos, tá? Que foram determinantes para que o Atlético Paranaense ganhasse posições e se aproximasse também, Cássio, do
vice-líder e do terceiro colocado. A rodada começa com um empate entre Curitiba e CRB. Um jogo duríssimo, era de se esperar. O CRB jogando suas últimas cartadas. O Curitiba não foi, em nenhum momento do campeonato, um grande mandante. Então havia risco nesse jogo. Se desenhou, Cássio, no Couto Pereira, aquela expectativa do jogo do acesso. Não foi ainda dessa Mas vez. eu tô avisando, assim, é muito curioso, assim, é muito curioso como o Coritiba, ele não acontece. É. Assim, esse resultado que a gente mostra aqui, é, não, ele tá muito dentro de uma lógica do que é o Coritiba nesse campeonato. Tá aqui, ó. O Coritiba, Sem fazer gol e sem vencer em casa. o Coritiba como mandante, ele tem a quinta colocação. Ele é o líder do campeonato, mas é o quinto melhor mandante. Mas o que impressiona é o seguinte: são 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. E aí, Cássio, e também não fazer gol Ou seja, é outra marca, né? não ganhou. O líder do campeonato não ganhou. Aliás, só ganhou metade dos jogos que Isso. fez em casa. Não ganhou outra metade. Tanto faz aí a ordem dos fatores. Inclusive, Cássio, o Curitiba vai subir, tá? O Curitiba vai subir. A tabela do Curitiba é muito fácil. O Curitiba, Inclusive, possivelmente como campeão mesmo. isso, o Curitiba vai subir. Só que esse desempenho em casa, Cássio, e essa falta de gols, essa falta de capacidade de imposição ofensiva contra os adversários, me coloca um pouco de interrogação sobre a decisão imediata, e tem que ser imediata, porque dia 28 de janeiro o Curitiba tem um compromisso estreando na Série A, tá? Muito pouco tempo para reorganizar o elenco. Isso aí é algo que a gente vai debater com mais calma Isso em um eu acho. programa em frente, Eu, mas eu acho que nunca esse um clube que calendário. subiu viveu isso, né? Esse calendário é um calendário que a CBF determinou em 1º de outubro, lá naquele anúncio lá do Sami Chaldi. Chaldi, onde eu vou aprender a forma correta. Aí ele, que é o que vale pelos próximos 4 anos, eu acho que realmente vale um debate mais pra frente. Mas, ainda que a Série A termine depois da B, mas é aquela lógica que a gente falou. O da A, você tem um time da A. O Isso. da B, você precisa qualificar e o tempo é muito curto. Eu tenho uma impressão que só impressão, meu irmão, nada além disso. Que esse início do brasileiro na Série A em janeiro, não sei se vai durar muito, não. Ele é assim. Ele. Ou então tem que ter um mecanismo aí, porque na segunda divisão simplesmente você tem um. Pouquíssimo É tempo para muito. arrumar Assim, casa. nada, nada pra E fazer. aí, Cássio, esse desempenho que é um líder de ocasião. O Curitiba é um líder porque a história desse campeonato foi assim, mas é o pior líder que uma Série B já viu, tá? O líder de pior rendimento que uma Série B já viu. E aí você gera duas visões sobre o mesmo quadro. A primeira você pensa, ora, por que questionar o trabalho de Mozart? Por que questionar a maior parte do meu elenco se eu sou líder e sou basicamente o único time estável e tranquilo dessa Série B? É um questionamento válido. Mas o outro é um time com 60 pontos, é um time que só venceu metade dos jogos em casa, é um time que fez pouquíssimos gols, tá? E aí, a sensação que eu tenho, Cássio, é que para ser Média de competitivo, um por jogo, tá? São é, 35 gols em 35 jogos. a sensação que eu tenho é que para ser competitivo dia 28 de janeiro, precisa mudar muita coisa. E aí eu tenho até uma certa dúvida se é consenso a permanência de Mozart, tá? Eu acho difícil. É um. A gente teve um programa dos treinadores aqui. Sim, Tá no nosso feed, naturalmente. Claro, não vai dar feed de quem. E que a gente falou dos treinadores da Série B, que era, sim. e o Mozart, isso foi bem debatido ali, e meio a gente que o cenário ali era de que mudar é pior nesse cenário, porque o tempo é muito pequeno. Agora, veja, se isso aconteceu, o curioso é que seria o segundo ano seguido, Seguido. desculpa, É. porque o Santos demitiu o Carille, o Santos foi campeão até por antecipação, e Carille, que é hoje o treinador do Goiás, foi o treinador do Santos na campanha, o Santos vence a competição por antecipação, e ele não treinou, já foi demitido e não treinou a última rodada, que foi Isso. até Sport Santos no Recife. Mas ali o brasileiro começa em abril. É. Ali o Santos demite porque tem um Paulistão, que tem tem uma receita muito maior, que vai entrar toda a mudança de cenário. Eu acho que, eu tô dizendo só pela curiosidade de ser o Eu segundo também ano tenho. de um treinador demitir, o treinador do campeão, supondo que o Moza seja campeão, ser demitido pelo segundo ano. Isso é muito curioso. Muito curioso. Mas nesse caso eu acho difícil,
pelo tempo. Eu, É. eu, eu, eu acho E que. ainda teria a curiosidade de Moza pela segunda vez subir e não ficar. Só Mas que a outra foi escolha a dele. escolha dele. Mas nesse caso, eu diria que para mim seria uma surpresa ele, em caso ele conquiste o título, se ele não for o treinador do. Porque assim, no Paranaense não dá nem pra derrubar até o brasileiro, né? Ou Exato, seja, é simultâneo, é né? muito rápido. São 5 rodadas, eu acho, só pra até começar o Campeonato Brasileiro. Aí, Cássio, na mesma noite, a gente teve Ferroviária e Criciúma, também um 0-0. O Criciúma perdeu um jogador, Cássio, com 30 minutos do primeiro tempo, tá? E a Ferroviária joga ainda pela permanência, ainda precisa de ponto, ainda Quatro joga. empates, tá com 4 empates seguidos a Ferroviária e tendo 3 pontos. Agora são 3 pontos que na verdade são 2. Sim, Porque porque se alguém fizer se alguém tirar esses 3, então é um time ela vai pra vivo, trás. Ela é não, um time vivo, Cássio, no não, nesse momento tá campeonato. em 15º lugar, tá É vivo que eu brigando, digo exatamente, que brigando joga os muito. jogos precisando do resultado. Eu não assisti o começo desse jogo. Quando eu comecei a ver, já estava na reta final da partida. E ainda que o Criciúma tivesse um jogador a menos, eu me surpreendi com a forma com que o Criciúma estava jogando. Realmente trabalhando para que o tempo passasse e para sair de Araraquara, da Fonte Luminosa, né? Clássico estádio ali da Ferroviária. Deixa só, que de todos os estádios que existem por aí, é o mais parecido com o que o Sport pretende fazer em relação ao retrofit. Retrofit, né? Inclusive aquele dentinho que não tem cobertura. Seria isso. Depois vá no Google e bota aí fonte luminosa. E aí, Cássio, quando acaba o jogo, né, alguns jogadores do Criciúma celebram o empate. Tem uma entrevista com o capitão do time e eu fiquei assim, pessoalmente incomodado com a entrevista. Primeiro, porque valorizou para mim demasiadamente o empate. Eu acho que o empate foi muito ruim para o Criciúma. Segundo, que ele falou o seguinte: esse ponto nos colocou no G4 naquela noite. E dependendo do que acontecer, a gente pode até permanecer no G4. Não podia, não havia como. E assim, eu não aceito que o capitão de um time, tá, fale isso. Eu não aceito que ele ache que aquele ponto, que ele não saiba que vai ter Goiás e Atlético Paranaense e que algo vai acontecer. Não existe um resultado que ninguém pelo menos pontue, tá? Então, Se o Goiás tivesse empatado, o ele Goiás voltava passaria, a posição dele, ele já era o quarto. Então, ficaria assim, na frente do Criciúma. me incomodou demais um capitão falar isso. Eu não gostei da postura do Criciúma, mesmo com um homem a menos, entendendo que a Ferroviária buscava mais a vitória do que o Criciúma, mas eu não acho que é um momento de administrar, tá? E segundo, por conta da entrevista do capitão. Agora, daqui a pouco a gente vai para a tabela e no recorte que eu fiz, o Criciúma ele tem uma visão positiva na minha interpretação, tá? Aí, Cássio, a gente vai para aquele que era o jogo mais esperado da rodada, tá? E entregou o que se esperava. Remo 1, Chape 1, jogaço, tá? Muito marcado pelo gol de empate da Chape, Uma faltando 18 segundos para o final, a bola felicidade extrema de desviada. um lado e infelicidade É, na escala proporcional do outro, né? Porque não é um leve desvio, é um desvio não, que a bola ia para nada tipo e vira Velozes e gol. Furiosos 7, meu irmão. Assim, é o final. Tá, não assistiu, não? Não, nunca, Aí nenhum. a turma vai entender. E aí, Cássio, Nenhum, pô. nenhum, nunca assisti. Caramba. É, o estádio fervia, cantava, celebrava, sabe? O Mainão tava. Não, já tinha passado aquela tensão da última jogada. Sabe quando você já largou? Detalhe, o Remo teve um escanteio ali que é Isso. trabalhar e não conseguiu Que foi quando. Foi justamente. E você citou o ponto exato. Havia uma tensão no estádio. Quando aconteceu esse escanteio, o estádio. porque ali, ó, opa, a bola Acabou, vai né? acabar Começou a ali. cantar, 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 e cantava, e cantava, e cantava. E o fumo entrou. Aí fez o silêncio, tá? Agora, sendo justo, não foi um placar completamente fora da rota do E jogo. nem o lance foi um lance onde a defesa estava aberta. Foi assim. É de jogo, É de é um jogo. É. desvio que toca ali e matou completamente matou Marcelo completamente o Rangel. goleiro. Então, assim, felicidade da Chapecoense Mas que é enorme. veja só, o jogo se fosse 1-0 pro Remo, eu estaria dizendo aqui que foi injustiça com a Chape? Não.
tava na conta, mas 1-1 também Mas tava tu na veja, conta. Jogou bem a se na Chape. última bola você tá perdendo só por um gol de diferença e você tem a última bola e você consegue finalizar, você tem mérito, pô. É muito, mas a Chape mereceu, Você Cássio. significa que você sustentou um placar menos adverso até o momento e até a última Veja, bola eu do jogo sigo você eu tá. sigo jornalistas, de Chapecó. Na verdade, eu li os do Remo, onde conseguiram digerir. É, e foi tratado como o mínimo de justiça. Porque disseram que se tivesse que ter um vencedor, eu acho exagero. Dizer que se tivesse que ter um vencedor era a Chape. Eu acho exagero, mas eu acho que o empate foi condizente com o jogo, não com o roteiro. O roteiro foi muito cruel pro Só Remo, para dar tá? um pouco de números veja, os números batem bastante, inclusive. Posse de bola, 51-49 para Chapecoense. Óbvio que aí tem um pouco da relação, o Remo faz o gol com 31 Isso. E a minutos, Chape vai precisa criar precisa. reagir. Mas o scout de finalizações, 18-16 para a Chape. Isso. Por outro lado, uma outra forma de observar, é um jogo com 34 Foi um finalizações. jogaço. Os 34 jogos do Remo finalizações. têm sido muito bons. Agora, em chutes a gol, a pontaria estava muito baixa. Dos 16 do Remo, só 4 na barra. Da Chapecoense, dos 18, só 6. 6-4 para a Chape. Ou seja, no fim das contas, a Chape teve mais posse, finalizou mais e também finalizou mais no alvo. Claro que o futebol não é só isso, não é só pegar e resolver isso. Tem vários outros fatores que, como a construção de jogadas A melhores. própria ordem dos fatores do Remo ter saído na Até frente. porque esses números, quando fala de chute no alvo, de repente o cara é um lance perigoso que a bola vai raspando a trave, Não não conta, né? entra, e de repente um outro chute fraco conta. Então não é simplesmente pegar esse dado. Mas, ao mesmo tempo, a imprensa catarinense, que você leu, tratar como um mínimo de justiça, se também não tá um absurdo, não. Detalhe até, tá? Eu vi vários jogos nessa rodada. Me incomodou, Cássio, a postura do Goiás. Achei o Goiás abaixo da rotação que um jogo como aquele pedia. Mas aí. Não vi o Goiás pulsando, sabe, babando. E me incomodou a postura do Criciúma. Eu achei tanto o Goiás quanto o Criciúma desconectados ali com o tamanho da decisão que já estavam jogando. Aqui não, Cássio. Aqui não. Os dois jogaram a decisão. Os dois fizeram por merecer as posições em que estão. Porém, Cássio, esse 1-1 ele não é igual para os dois não, tá? Eu acho que o Remo ficou numa situação de risco e daqui a pouco eu vou explicar. Só esse. O Remo tava ficando a um ponto do Coritiba, tá? Ah, Na transmissão já estava falando de brigar pelo título, Pô, Cássio. ainda briga, na verdade, mas, É. mas estaria assim, É. num ritmo. E agora eu acho que o Remo corre risco, e eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê, tá? Eu acho até que das 4 vagas do G4, a que tá mais em Tá risco mesmo? é a do Remo. Para mim, o desenho da tabela traz um perigo muito maior para o Remo do que para as outras 3 equipes. E aí, fechando a rodada na segunda-feira, a gente estava até aqui, não vimos o jogo, estávamos gravando. Inclusive, quando a gente acabou, disse, ó, já deve ter acabado o jogo do Novo Horizontino, vamos ver quanto é que foi. E foi 2 impactos, né? Primeiro, pipocou de novo o Novo Horizontino, 2-2 contra o América. Aí quando a gente viu a ordem dos fatores, o gol aos 49 do segundo tempo, não, arrumou um pontinho, Arrumou um né? ponto. Muda um pouco aí a configuração. Arrumou um ponto que o deixa numa situação de se o Atlético Paranaense perder, ele empatar, ele entra no G4, Isso. assim, é um Ele ponto que pega o pode ser Remo, muito Cássio, valioso. ele pega o Remo. É confronto direto. Mas eu tô falando assim, que tem alguns casos onde um ponto Sim. não adianta. Nesse caso, E pode aí, adiantar e aí bastante. criou um outro cenário. Se só o Atlético venceu, só o Goiás perdeu. Todo mundo, pelo menos, conseguiu andar uma casinha aí. Verdade. Se você olhar a tabela, só É. tem uma coluna cinza que eu tô. No tabuleiro, né? Então, Cássio, a gente chega para o básico, né, que é a nossa classificação. A gente vai voltar para ela depois. A classificação aqui atualizada com os últimos jogos. E aqui nos últimos jogos já fizemos uma atualização. Lembrando que vermelho é confronto direto, amarelo é contra times que ainda têm alguma chance real. O Avaí, por exemplo, eu não considero. O Atlético Goianiense também não. E o Cuiabá, essa é a novidade. Os jogos contra o Cuiabá estavam marcados em amarelo. O Cuiabá perdeu do Amazonas, né? Então, Um ponto dos últimos 9. o Cuiabá agora, a partir de agora, vira o tipo de jogo mais fácil do campeonato, que é aquele time que não vai nem vem. Então, Cássio, é, Mas tem sempre o container, né? assim, que, veja só, Container pintado de cal. a mala branca agora, ela é decisiva e ela decidiu nos últimos anos.
tá? Ela decidiu nos últimos anos. É importante entender isso, Supostamente. supostamente, porque daqui para frente ela é fundamental. Vou aqui pro desenho, tá, Cássio? Curitiba, 61 pontos, 17 vitórias. Chape e Remo, 58 pontos. A Chape com 2 vitórias a mais do que o Remo. A Chape, ela é simplesmente imbatível no desempate contra qualquer um, menos contra o Atlético Paranaense. Tá? Menos contra o Atlético Paranaense. Dependendo do contexto. Se for com um empate, ela continua na frente pelo saldo de gol do Atlético. Tá? E se empatar, o saldo de gols da Chape é bem É superior, bem muito caso superior. Então, na verdade, ela tem o super trunfo do é empate. isso. O Atlético Paranaense, como a gente falou, chega ao G4, 56 pontos, o mesmo do Novo Horizontino. Aí vem o bloco Criciúma e Remo, Criciúma e Goiás com 55, e o CRB ali nas Só últimas fichas com 52 um pontos. detalhezinho mínimo para quem tá vendo a tabela. Mas você tá correto ainda. A partir de 2025 vai ficar atento. O Criciúma mudou o escudo. Sim, Tu chegou a ver? já. Até a Deram gente já usou um deram outro um escudo. Ctrl Shift L ali no É. deu um bold ali no escudo do Criciúma. Eu gostei, da alteração. E aí, Cássio, eu vou dividir da seguinte forma, tá? Pista livre e Aí vai pista com tu obstáculos, tá? gosta, né, meu irmão, Vamos lá, de Cássio. fazer dessas Porque artes. para mim é muita diferença isso aqui. O que é que eu chamo de pista livre? Você não tem nenhum confronto direto. É. E mais, por coincidência, os mesmos times que não têm mais confronto direto têm 2 em casa. Veja a vantagem desses 4 times. O Curitiba, aliás, tirando Tirando o Coritiba. O Curitiba pega o Paysandu, pelo amor de Deus, né, em Belém. O Paysandu não quer ajudar o Remo. O Paysandu não tem interesse algum no campeonato, já está O rebaixado. Coritiba, que é o melhor mandante do campeonato, e o Paysandu, que é o pior visitante. O Curitiba é o melhor visitante do Não, campeonato. desculpa. O Coritiba é o melhor visitante do campeonato e o Paysandu é o pior mandante do E está campeonato. entregue, esse está matematicamente rebaixado. Até o Sport na Série A ainda não está matematicamente rebaixado. Paysandu fora, Atlético em casa, o jogo da festa, talvez o do título, e Amazonas fora, também rebaixado. Então, assim, o Curitiba não tem nem muito que a gente perder tempo aqui. Tem se ele Mas aí, pipocar. Aí veja, eu não vejo nem como conseguir fazer isso. precisa Tá? de quantos pontos aí? Vai ter um cálculo que a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Até porque mesmo farrapando, talvez ele ainda Veja, chegue. com 4 pontos ele está matematicamente na Série A. Então, 65. realmente, aí o esforço tem que ser muito grande. 65, é um spoiler do que a gente vai trazer. 65 pontos não tem como 5 times chegarem. Pronto, então simplesmente, É ganhar um e empatar outra. assim, o esforço seria muito grande para não somar 4 pontos. 58 pontos a Chape, Cássio. Pega o América Mineiro, que já não corre mais risco de rebaixamento, basicamente. Volta Redonda fora, que já foi. E Atlético Goianiense em casa, na última rodada. Sem. Possivelmente valendo. Agora, é o que Cássio falou antes. América e Atlético Goianiense têm equipes capazes de vencer a Chape, de parar a Chape. Tecnicamente falando, são até melhores do que a Chape. E a Mala Branca Jogador por e a jogador. Mala Branca, de vez em quando, o empate resolve já. Aí, seu Goiás, seu Criciúma, precisa acionar América Mineiro e Atlético Goianiense. Porque uma coisa, O Cássio, Goiás é não vai você acionar. depender. O Goiás aqui não vai acionar não, né, aí Veja, Cássio, uma coisa. não vai, não Não vai, vai, não não vai. vai. Vai precisar do Criciúma, vai ter que ligar pro Vai Criciúma. estar pro Criciúma, Criciúma dobrado, viu. Criciúma, dobra aí, sem eles saberem que a gente tá por trás. Mas é o seguinte, Cássio, veja só. Eu vou lembrar do ano passado. Ah, você tem uma expectativa que algum time. O Goiás, que venceu o Novo Horizontino na última rodada, o Goiás era capaz de vencer o Novo E do ano Horizontino. retrasado, o ABC ganhando do Vila Isso. Nova. Só que o ABC é até uma distorção, porque o ABC não era capaz e ganhou. Mas meu irmão, Quando se é capaz, é muito mais fácil. mais ou menos, Sabe? mas até o que é incapaz assim, meu irmão. Você precisa ter muito cuidado, tá? Então a Chape tem caminho livre, 2 jogos em casa, mas são 2 equipes capazes, tá? Tanto a América quanto o Atlético. Atlético Paranaense, Cássio, 2 jogos em casa. Volta Redonda, isso é certeza de vitória. Ferroviária de Araraquara fora. A Ferroviária tem levado dificuldade dentro de casa. No mínimo não perde, 4 empates. Esse jogo pode ser um desafio para o Atlético Paranaense nessa missão que a gente colocou. E a última rodada em casa contra o América Mineiro.
O Criciúma é o sexto, Cássio. Mas também tem uma tabela limpa pela frente. Atlético Goianiense, no Heriberto Wilson. Botafogo, Que não tá? perde há 5 Em rodadas. Ribeirão Preto. Tá Como é que tá a fora, situação do Botafogo aí? 16º lugar. Detalhe, saiu da zona de rebaixamento. Nesse momento, veja, esse jogo tá longe de Pode ser ser. o jogo da permanência do Botafogo, né? Veja, ele tá fora da zona de rebaixamento, parou de perder e não tá com muita cara que nessa rodada ele vai estar. Já acabou o campeonato dele. Então, assim, é Certo. um jogo muito perigoso. Mais do que o Criciúma tinha contra a Ferroviária, que ele não ganhou. Isso. É, Ou parecido. parecido, pelo menos. Parecido. E aqui, Cássio, a turma que tem jogos, confrontos diretos, jogos pesados pela frente, tá? E aí é o oposto. O Novo Horizontino até tem 2 em casa, mas o Remo e o Goiás só tem 1 em casa. Remo, 58 pontos, um critério de desempate ruim, tá? Esse critério de desempate do Remo, ele perde de basicamente todo mundo nesse critério de desempate. Pega o Novo Horizontino agora, jogo absolutamente decisivo em Novo Horizonte, tá? Jogo absolutamente decisivo. Porque o Novo Horizontino pode ultrapassá-lo, se vencer, tá? Depois vai a ressacada pegar o Avaí. São 2 partidas fora de casa em sequência para o Remo. É, o golzinho lá É. na O última Avaí é bola. mais um time com esse perfil. Possivelmente não vai ter mais chance nenhuma. Se tem algum sonho, o sonho acaba nessa rodada. Mas pode ser movido por uma mala, pode ter um estímulo extra. Um time com problemas salariais, o ano inteiro os jogadores sem receber. Então, muito é aberto. Agora, aí tem que inverter, né? Não vai ser do Criciúma, é o Goiás que dobra pro Avaí. Goiás e Criciúma vão fazer essa parceria aí pro envio das malas, tá? Aqui, Cássio, o Novo Horizontino pega o Remo agora, sai para enfrentar o Goiás e termina contra o CRB em casa. Esse time de Anderson Moreira, para subir, vai ter que ser o que ele não foi. Porque ele não é um time capaz de se impor contra adversários diretos. Pelo contrário, o Novo Horizontino teria que ser agora o time que não conseguiu ser o campeonato todo. Não aposto minhas fichas, mas ele pode acabar sendo uma um delimitador ali para o Remo, para o Goiás, tá? Pode prejudicar muito o Remo, por exemplo, dentro do desenho. O Cuiabá ou vence, ou desculpa, o Goiás ou vence o Cuiabá fora de casa, para voltar aos 58, para se reaproximar do bloco de cima e aí fazer uma decisão contra o Novo Horizontino para chegar possivelmente, Cássio, naquele jogo que se desenha como um super jogo, um super duelo, tá? Ainda tem esse É, potencial. pelo que falaram na transmissão, seria no, Mangueirão? no Mangueirão, tá? Eu acho que o Remo não vai fazer isso, não. Veja, se É precisar. porque o Mangueirão tá fechado, porque teve um evento agora, um show, um festival ligado à Mas, COP30. mas o Remo tá jogando Bahia não pela pressão É, também. mas nesse jogo falaram que foi por conta Porque que até o Chris Martin do Coldplay cantou. Um evento da COP30 que está sendo realizada, começa agora em Belém, tá? E já teve esse super evento lá no Mangueirão. Então, para mim, cara, está muito dividido. Quem tem a pista livre, mas você pontuou bem, esse Botafogo de Ribeirão Preto não é tão livre quanto parece, tá? Para o Criciúma, mas é muito diferente o peso da tabela da turma de baixo. E aí, Cássio, a gente chega, só para fazer um registro aqui da situação histórica, distância do segundo para o sétimo de apenas 3 pontos. Isso aconteceu em 2023, tá? Foi o único ano. O resto, mais perto disso tinha sido 5 pontos. Em 2023 teve essa diferença de 3 pontos e agora se repete. A média é de 9,5 e a máxima já registrada de segundo para o sétimo foi em 2020, você quer com segundo pro sétimo, né? segundo para o sétimo, com 16 pontos, tá? Da Chape ao Goiás, que é o bloco que realmente disputa mais diretamente. Aí, Cássio, aconteceu em 2023 e eu fui lá buscar o andar da carruagem da rodada 35, 36, 37 e 38, tá? Perceba que o desenho da rodada 35 acabou sendo o G4 mantido no final, com Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético, tá? Mas esse G4 ele se desfez na penúltima rodada quando o Vila Nova ultrapassa o Atlético e permite esse desenho que Cássio falou. Veja que eu fiz uma conta aqui. Veja que detalhe esse campeonato 2023.
Da rodada 35 até a rodada 38, o segundo lugar aumentou 5 pontos, o terceiro aumentou 4 e o quarto 4. Porém, Cássio, da rodada 35 até a 37, o quarto lugar aumentou 1 ponto. Foi os times. O Sport, que era até então um candidato absoluto ao acesso, não reage, tá? Ele não reage. Esse jogo da rodada 36, ele perde, ele empata com o Atlético Goianiense na ilha, perde do Vitória fora de casa e cai para o Bebendo oitavo. cerveja. Isso. E ganha na última rodada. Perceba que todo mundo perde, perde, perde. E aí na última rodada todo mundo ganha. Só que aí já é tarde demais, tá? Quem é que não ganha na última rodada? O Vila Nova. Sai de quarto para oitavo porque perde do ABC Era o dentro de 20º Natal. ultra rebaixado já. Isso. Esse aqui foi o desenho, tá? O desenho é Esse não acesso do Vila Nova foi muito pesado. muito pesado. Ou seja, se seguir a rota histórica, Ainda mais porque a vaga acabou sendo ocupada por um rival, né? Mas se seguir a rota histórica de somar 4, 5 pontos, a gente teria ali o G4 com 60 pontos. Mas eu acho que pela tabela do Atlético Paranaense, pelo a que a turma gente deve somar um viu, pouquinho mais. vai passar disso. E aí eu fui para o FMG, tá, Cássio? Que projeta 100% de certeza de acesso com 65 pontos. Por quê? O Curitiba, para chegar lá, precisaria de uma vitória e 2 empates. Com uma vitória e 2 empates, o Curitiba faz 65, tá? E teria 17 vitórias. Chape e Remo precisariam de 2 vitórias e um empate. E Atlético Paranaense e Novo Horizontino precisariam vencer as 3 para chegar aos 65. Porém, a gente já viu, existe o jogo entre Remo e Novo Horizontino, ou seja, é impossível que 5 equipes atinjam 65 pontos. Então aqui a matemática tá martelo batido. Me chamou muito a atenção, Cássio, que 63 tá dando 99,1, tá? E 64, 99,9. Em parte, porque existe aí a lacuna que em 63, Criciúma e Goiás não tem como chegar. E em 64, Atlético Paranaense e Novo Horizontino não tem como chegar. Isso reduz muito para apenas 5 times podendo chegar nessas pontuações, tá? Então, 64 pontos. Você tem 99,9% de chance de acesso, mas Criciúma e Goiás só chegam aqui vencendo as 3, tá? E se vencerem as 3, eles garantem ali, né, basicamente, essa condição. Porém, Cássio, jogam Goiás e Remo. Pode acontecer um cálculo que o Goiás ganha as 3, o Remo ganha as 2 e perde o Goiás, e aí os 5 times chegariam. É por isso que é 99,9. Isso. Esse 0,01. É porque tipo, você vai multiplicando todas as rodadas, ó. Tem um empate, vitória e derrota. Aí você multiplica pelo outro jogo, empate, vitória e derrota. Você vai sempre multiplicando Isso. em todos esses cenários. É tipo o Doutor Estranho. Então, só tem um. Assim, só bota. Que era 1 para 14 milhões, né? Só bota uma chance e é basicamente isso aí. Isso. Mas eu tô achando muito alto, Cássio. Não de 64, de 63 pontos, tá? 99,1% de certeza de acesso. Para isso, o Curitiba precisaria de 2 pontinhos, tá? O a Chape e o Remo precisariam de 5 pontos, tá? Uma vitória e 2 empates. E por fim ali, Atlético Paranaense e Novo Horizontino, 2 vitórias e um empate. Aí aqui eu chamo a atenção pro Atlético, Cássio. Lembra quando a gente viu a tabela dele, que é Volta Redonda em casa? Certeza de vitória. Certeza. Ferroviária fora, a gente falou que era um pouco perigoso. E aí define com o América em casa. Se o Atlético Paranaense fizer os 7 pontos, ele chega nesse 63 e é 99,1% de chance de acesso. É muito alto. É muito alto. Considerando aqui que Remo e Novo Horizontino se enfrentam, tá? Que Remo e Goiás se enfrentam. É uma possibilidade muito clara aí
pro Atlético Paranaense. E com 62 pontos também achei muito alto, Cássio, Eu, é, 91,4%. eu senti que você ficou mais impressionado com o 63, mas eu tava olhando pra mim o 62, porque no fim das contas ele não cruzou a margem mágica dos 96, que é o de Isso. 100, mas É 91% muita chance, é. é Eu quase achei eu a gente não pode aqui ser tipo contra o que a gente não faz. o Coritiba subir com um ponto, É. A gente não faz a conta, né, na perfeição aqui. mas significa o quê também? É basicamente assim, de cada 10 combinações, uma não dá certo. É. Assim, O Curitiba precisaria de 1 ponto. A Chape e o Remo de 4. Eu acho factível a mas, por Chape e o Remo. exemplo, para o Coritiba subir com esse um ponto, tem assim, outras tem uma oportunidade ali não desprezível de não dar certo, assim. É. Mas bora lá, Cássio, bora lá, bora lá. Vamos tirar o Curitiba, tá? Vamos tirar o Curitiba. Curitiba E subiu. perceba que a diferença de 61 pontos é 66 para 91. Esse ponto do Coritiba, que ele tá com 3 derrotas aqui, É. se ele converter esse único ponto aqui, ele bota 30, quase 25 pontos Vamos percentuais. tirar o Curitiba. Vamos questionar esse 62. Concordo, vamos questionar esse 62. A Chape fazer 4 pontos ou mais, Cássio, me parece bem, bem ok com a tabela que ela tem, tá? 4 pontos ou mais. O Remo também me parece ok fazer 4 pontos. Não é nada do outro mundo o Remo arrumar um empate ou com o Avaí ou com o Novo Horizontino, tá? E ganhar do Goiás. 4 pontos pro Remo, ok. O Atlético Paranaense ganhar 2, muito ok. Muito ok pra mim, o Atlético Paranaense ganhar 2. O Novo Horizontino ganhar 2, já não acho tão fácil, tá? Até porque pro Remo chegar ali e ter aqueles pontos, aqui eu já não acho tão fácil o Novo Horizontino ter as 2 vitórias. Descarta aí o Novo Horizontino. O Criciúma fazer 7 pontos eu acho factível demais, pô, tá? O Criciúma fazer 7 pontos eu acho muito factível. Que seria aquele empate com o Botafogo fora e ganhar os 2 jogos que ele tem em casa, contra times de meio de tabela. Só aqui a gente lista 5 times que não me parece assim nada do outro mundo para você dar 91,4. Veja, 4 sobem, um primeiro, tudo isso teria que acontecer. Sim, Se tudo isso acontece, já tá dentro daquela linha temporal onde muitas coisas, porque o normal não é acontecer 5 resultados. certo. Tipo, desses 5, se 4 acontecerem e os 4 subirem, ou seja, seria 4 de 4, seria 100% que tá dando 91, porque para esse 91 teria que ser um de 10 falhar. Mas você tá dando todos os cenários, e eu concordo, são todos eles factíveis. Mas na prática isso não acontece. Mas por isso que alguém vai ficar no meio do caminho. Sim. E aí no fim do meio do caminho, aí o 62 vai bater, por cima vai subir, mas Possivelmente aí ele vai prevalecer, mas você mas tá dentro da lógica onde, ó, tá muito factível e aí 5 conseguiram isso. Mas aí é justamente que tá, aí é que tá. Ele se aproxima da margem sim, da dos insegurança. 10% que ele deixa, Porque, né. por É. exemplo, aqui na de 63, de 99, dificilmente a gente vai ter um cenário com 5 times batendo 63 É. pontos. É muito mais difícil. E, obviamente, um sobraria também. Agora, ele sobraria numa cota de azar gigantesca, porque ele sobraria dentro de uma matemática que dizia que só 0,9% Isso, tiraria ele, enquanto isso, aqui é quase 10. isso. É isso, tá. Vamos agora para voltar para a tabela, Cássio, que é para a gente encerrar aqui o programa. Da última vez a gente fez uma futurologia, preenchemos todos os resultados, tá. Não sei se você quer atualizar essa nossa Eu nem lembro o que eu falei. futurologia. Você sabe Não, tipo, que atualizar é fazer de novo, recomeçar. aquele filme com o Drew Barrymore, acho que talvez eu tenha aquilo ali. A minha memória, sabe qual é? A galera, ela e Ana Sandler se apaixonam todo dia. Feitiço do tempo. Não, pô, cara, Feitiço do Tempo é outro, pô. Não, é como se fosse a primeira Feitiço vez. do Tempo é o dia da marmota, pô. É, como se fosse a primeira Como se fosse a vez. primeira vez, pronto. A minha memória, ela funciona em alguns aspectos, mas, por exemplo, aqui eu não faço a menor ideia do que eu disse no programa anterior. É, mas Tirando o empate com o Goiás, que a gente foi negociado, né? só uma perspectiva, tá, Cássio, que eu queria fazer aqui. Eu nem quero ir para aquela futurologia que a gente fez. Eu queria indicar onde a gente vê certeza absoluta, ou o mais próximo possível disso. Eu vou até abrir aqui o aplicativo da Bet Nacional só para traduzir na próxima rodada o que eu chamo aqui de certeza absoluta. Por exemplo, eu acho que o Atlético Paranaense vai vencer o Volta Redonda na Arena da Baixada e pronto. E não tem no mundo
como travar um resultado desse. Aí para você ver a odd, tá, Cássio? Esse jogo vai ser no sábado. 1,35 pro Atlético, 9,32 pro Volta Redonda. 1,35 pro Atlético. Então aqui a gente pode enxergar o Atlético caminhando para 59. A Chape, eu não consigo cravar que ela vence o América. Eu não consigo cravar. O Remo e Novo Horizontino, muito menos. Imprevisível aí. Criciúma seria, assim, Criciúma, ele, veja, um tropeço. Tá patinando mas demais. tá patinando é. demais no Demais, campeonato. demais. Mas é um que obrigatoriamente teria que ir para 58 aqui também. Tá? Teria que ir para 58. E aí ele ultrapassaria o Remo, se o Remo perdesse no Novo Horizontino. O Remo precisaria empatar, porque ele ultrapassaria em número de vitórias, tá? Goiás e Cuiabá, o Goiás também precisa vencer. Deixa eu ver quanto é que o Goiás está. Criciúma, Cássio, ele é 1,80, o favoritismo dele, contra 4,67 do Atlético Goianiense. E o Goiás, ele é sequer apontado como favorito. 3,35 para o Goiás, tá? Detalhe, não sou tipster, não sou indicador de palpite não, mas eu iria muito nessa aposta do Goiás fora de casa contra o Cuiabá. Muito, mas muito mesmo, assim. Cuiabá tá vivendo, o Cássio falou aqui, o pior momento do campeonato, fez 1,9. Foi isso, Cássio, que você disse? 1,9. Fez 1,9, não vale mais nada pro Cuiabá. E o Goiás, que venceu o Criciúma fora de casa, ou seja, tem um comportamento competitivo fora de casa, pagando 3,5, tá? Isso aqui para mim é uma grande aposta, tá? Você ainda soma com 1,35 do Atlético Paranaense, eu vou até fazer aqui. 1,35 com rapaz, isso aqui eu vou fazer, viu, Cássio? Deixa eu achar aqui o Goiás de novo. 1,35 com 3,5. 4,52 o retorno. 4,52. Então, Cássio, feito esse desenho aqui, tá? Por tudo que a gente apresentou, aquele caminho de dificuldade, você concorda com algo que eu falei lá no Do começo? Remo ser o mais Que ameaçado. das 4 vagas É, do G4 hoje, a do esse- Remo é a mais ameaçada. esses 2 jogos fora de casa. Veja, o Remo tem pontuado de todo jeito. A vitória contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, foi Foi. com uma certa autoridade. Agora a questão é que são, tipo, não é são dois jogos seguidos para voltar vivo para esse jogo contra o Gás, que seria, ou não, um confronto direto na Ou última rodada. não. Ou não. Mas assim, é uma saída de Belém com muita pressão, tá? O Isso. golzinho realmente mudou muito, porque se o Remo tivesse vencido, como estava vencendo a Chapecoense, ele já estava com pelo menos uma derrota na conta fora de casa. Ó, se perder, arrisque. Sobretudo no primeiro jogo fora de casa. Sim. Porque se perder ali, se todo mundo vencer, ainda assim o Remo estaria lá no Mas, na G4. verdade, o primeiro, Cássio, ele até. Como é com o Novo Horizontino, o empate é trabalhável, porque ele não é ultrapassado, né? Pelo Novo Horizontino. Ele segura o Novo Horizontino. Mas aí o Criciúma vai bater 58 pontos e depois É. vai pegar o Botafogo e ele vai continuar fora de casa. Então, É. assim. Mas Não, ok, é trabalhável. trabalha porque ele garante o G4 Não, mais é uma trabalhável o rodada. empate, É. mas o que eu tava falando de arriscar era ele tendo vencido a Sim, Chapecoense. O que eu exatamente. tava dizendo assim, que Exato, aí, era. a- o, Era. cre- Que o aí podia dar o tiro. Ele estaria garantido. Porque agora esse empate, Cássio, contra o Novo Horizontino, Agora garante ele uma rodada. Não, nesse momento, esse empate passou a ser. Remo e Novo Horizonte. Novo Horizontino e Remo lá no Jorge Biase passou a ser o resultado. O resultado. Porque defende, ninguém mais pode alcançá-lo. Tá? Ele perderia no máximo a posição para o Atlético Paranaense. Provavelmente perderia, inclusive. Perderia. O Criciúma para 58, o Goiás para 58. A Tá? chance de Criciúma e Goiás encostarem ali, É gigantesca. mas aí você continua no Um G4. pontinho acima. E detalhe, continua no G4 da seguinte forma, se o Remo empatar. Tenho até simpatia pelo acesso do Remo. Porque se o Remo empata, aí ele vai para esse jogo com o Avaí, dizer, olha, meu irmão, ó, o acesso passa mais aqui do que contra o Goiás. Aqui. Porque se vence, significa que ele consequentemente entraria em campo na última rodada olhando só para o jogo dele. É vencer isso aqui e sobe. Então, E talvez até pelo empate. mas esse empate, trabalhar esse empate nessa próxima rodada tá bem na conta, viu? Porque no desenho que eu tô vendo aqui, Cássio, eu diria que o Remo é o mais ameaçado. E o Criciúma é o que tem mais chance. A questão é que, tipo, a gente tá vendo a tabela difícil do Remo, mas pelo que o Remo vem fazendo, a gente consegue enxergar o Remo pontuando bem. Enquanto o Criciúma, mesmo apesar
da capacidade que ele mostrou nesse retorno, mas essas últimas semanas aí tira um pouco da confiança do que ele pode fazer nessas 3 rodadas finais. Tira bastante, Cássio, inclusive. Só pra gente não dizer que não falou, o CRB Tava o tempo todo na tela. O CRB tá na tela. Só não tava ali naquela. Veja, Ele tem um desenho de 58 muito claro, Cássio. olha, o que a gente mostrou ali, ele tem que ganhar 3 jogos Pra chegar em 61. e ter, como a gente colocou na tela, 60%, que é 61 pontos, né? Isso. É. Não era isso? Podemos voltar. Pronto, aqui, 66%. 66%, pronto. É. Olha, se o CRB rapaz, a questão lógica, se o CRB vencer esses 3 jogos, ele vai ter mais chance, segundo a matemática, de subir do que não subir. Isso. Veja, isso é um tanto óbvio. Veja, 66% que a gente está comparando com 99%, que é quase uma certeza, mas 66% ele parte de uma premissa onde você tem mais chance disso acontecer do que não acontecer. Mas bora aqui, Cássio. 52. E outro ponto, por que a possibilidade dele é boa? No número de vitórias, Era isso que eu ia trazer. Ele é forte. ele é fortíssimo. Então, É. se ele bate 61 pontos, o CRB ele teria esse 66%, que na verdade, esse 66 ele pesa inclusive esse tipo de situação, tá? Ó, é 66, mas significa que é um 66 onde só se um time tiver X número de vitórias, um time que tem poucas vitórias meio que não tem. Então, assim, se o CRB conseguir esses 3 resultados positivos, possivelmente ele vai ter um empate contra basicamente todo mundo. Vamos lá. O CRB, eu enxergo com mais facilidade do que basicamente todos os jogos aqui, que o CRB faz 58. Que ele chega para a rodada final com 58 pontos. Tá? Ele chegaria com 58 pontos. A questão é o quanto a turma já teria, né? Possivelmente a Chape teria ido, Curitiba teria ido, o Atlético Paranaense teria 60 ou 62, tá? O Novo Horizontino é muito difícil prever, Novo Horizontino, Remo. Criciúma pelo menos 58, Goiás pelo menos 58. Aí ele tem grande vantagem. Veja, mas o que eu enxergo da seguinte forma. Desse 61, primeiro, é basicamente a única conta do CRB, tá? Isso. Tipo, não é ganhar esses 2 e empatar, e empatar aqui, não. Não existe essa Eu acho possibilidade. que, com 50, detalhe, 59 só, desde 2006, só um time conseguiu subir, que foi o Vitória. O Vitória tem um acesso com 59 Mas pontos. 59 não vai subir. Não, mas só para dizer que se ele fizer essa conta aí, é o único caso da história de alguém que tem menos de 60 pontos subir. É um time que subiu, Vitória conseguiu. Os confrontos diretos, Cássio, de Remo, Novo Horizontino e Goiás, que eles fazem o triangular ainda, tá ligado que eles fazem o triangular, né? Eles se enfrentam entre eles. Impede esse 59. Não tem como não. E agora com 61, a questão é a seguinte, eu acho que na última primeiro, teriam esse confronto direto, que seria interessante, a possibilidade do Novo Horizonte ter feito 4 pontos aqui e ele jogar, vencer para ultrapassar. passar. Seria lá, mas querendo ou não, seria um confronto direto, ou seja, passa um, tem que... Ótimo desenho, É, ótimo desenho. Aí você passa um. Mas a tendência é de que na última rodada, esses 61 pontos para servirem ao CRB, ele vai jogar. Dificilmente, eu não consigo enxergar outro cenário. Ele vai jogar a última rodada, precisando, obviamente, confirmar os 9 pontos e torcer por um ou dois resultados. Não me parece, Fred, assim, improvável que na última rodada o CRB vá para o Jorge de Biase e fale: ó, se ganhar esse jogo, subiu. Provavelmente vai ser, ó, se ganhar esse jogo e um resultado ajudar. Ano passado, por exemplo, isso aconteceu com 2 times. O Santos já tinha sido campeão, o Mirassol só dependia dele, venceu e subiu. E o Ceará dependia dele, se vencesse, mas não venceu e subiu. E o Sport precisava vencer e ainda torcer de todo jeito. E no fim das contas, como os dois ali. 2 resultados aconteceram. E os dois ajudaram. O Sport precisava de 2 ajudaram. Não, então, mas eu precisava de um. E o Ceará não precisava, mas desde que ele vencesse. Na hora que ele não venceu, ele precisou. De 1. Então, eu acho que o CRB, nesse cenário, ele estaria entrando nisso. O que eu estou fazendo essa lembrança para dizer que ano passado, 2 times entraram com resultados paralelos. A conta do CRB, Cássio, eu vou dizer mais ou menos qual é a conta do CRB. Além, obviamente, vamos deixar em aberta a última rodada. A conta é, obviamente, ganhou seus 2 jogos. Inclusive, eu mexi aqui no celular agora, sabe para que foi? Coloquei mais um jogo naquela aposta. Foi para 8,12. Porque o CRB vai ganhar do Operário. Olha o fantasma. Essa é a melhor rodada. 8,14. Essa é a melhor rodada para apostar dos últimos tempos, tá? Mas vamos lá. O CRB vai para 58. Ele precisa, Cássio, precisa muito que o Novo Horizontino ganhe do Remo para poder gerar essa sua brecha na última rodada.
Porque aí o Remo trava em 58, tá? E Pode ir a 61, na verdade. Mas mas aí. trava nessa rodada. Aí o Novo Horizontino vai a 59. Aí ele vai depender de Eu um não, empate de Goiás e Novo eu, Horizontino. eu não fechei com essa vitória do. Não, se o Remo ganhar, Cássio, O acabou, empate. porque Atlético. Mas eu acho que o Novo Horizontino. Porque depois, se o Novo Horizontino vencer esse jogo, ele não vai poder ganhar. O CRB é um pouco. É uma aposta bem elevada. Porque aí o CRB. Se o Novo Horizontino vencer esse jogo, acabou. Mas, Se ele vence esse jogo, acabou. mas se ele perde, se o Goiás estiver ganho, também acabou. Então, assim, tem que deixar uma porta aberta. O Remo já ir logo. É o que eu tô dizendo, Cássio. A brecha foi a que você criou, você mesmo falou. Peraí, mas A chance dele, Cássio, foi você mesmo que trouxe. É ele ultrapassar. Ele tem que ter o direito de ultrapassar o Novo Horizontino. O Remo foge das mãos dele, tá? Então, o cálculo é justamente esse, Cássio. É um cálculo de risco, obviamente. O Novo Horizontino tem que bater no máximo até 60. Se o Novo Horizontino ganhar as duas, acabou, mas aí acabou. Ele não pode fazer mais nada. No mundo perfeito, seria. Os 4 pontos do Novo Horizontino seria invertendo. Seria ganhando do Goiás e empatando com o Remo. Mas é Goiás e Remo da última rodada, Cássio. Aí o Remo vence e acabou. Mas você quer tirar. O CRB vai entrar na vaga do Remo? É isso? Não existe vaga pra mim do Curitiba, do Chape e do Atlético, tá? Não existem essas vagas. Você trabalha com o Remo, no Só caso, trabalho como. com o Remo aqui. Ok. Se a Chape se complicar Pronto, então. nos jogos de Não, bala eu só branca, aí ok, aí abre Ok, mais só uma. seguindo a sua lógica É, agora. Então nesse cenário, é chamar a decisão pra Novo Horizonte certo. E é pela vaga do Remo, de pela forma. vaga do Remo. Ok, entendi. Pela vaga do Remo, tá? E aí, o que é que foge do controle do CRB? O Criciúma foge do controle do CRB. O Atlético Paranaense, a Chape e o Curitiba fogem do controle do CRB. O controle do CRB passa pelo Novo Horizontino, que é quem ele enfrenta. Então ele precisa de uma matemática nesse triangular. Barroca versus Henderson. Na última, Ele precisa de uma matemática nesse triangular na aí, que última seja rodada. de uma matemática de 4 pontos para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino ia para 60, ele para 58, ele faria um confronto direto. O Goiás estaria com, no máximo, aí só pode ter os 58 dele, que se o Goiás fosse para 59, o Remo 59, teria que torcer por um empate lá em Belém, e aí seria um jogo insano. Enfim, essa última rodada, tudo indica que a gente vai fazer aqui o react, tá? Cássio vai estar chegando de viagem, não vai estar aqui ainda com a gente, mas essa última rodada, se tiver esses desenhos assim, pode ter certeza que a gente faz pré-jogo, a gente faz todo o acompanhamento Veja, se durante o for, se jogo. for a última rodada com esse nível de insanidade que está se desenhando, assim, pô, tende a ser muito legal. É, exatamente, tá? E se for só uma decisão Tu viu que o simples, próprio perfil da Série B tá dizendo melhor Série B de todos os tempos, viu tá? que abraçar. Tô dizendo tô dizendo só que outras pessoas estão olhando a tabela e estão vendo Não, tá demais, pô. assim, que tá, A tá uma insanidade insanidade. é absoluta, tá? É isso. Dessa forma, a gente coloca aqui um ponto final nesse programa, mas antes eu queria fazer um agradecimento, inclusive, nesse programa é até mais forte o agradecimento, Cássio, porque o raio-x da Série B simbolizou uma mudança, né, de conceito aqui, de proposta dentro do 45 Graças minutos ao Goiás. nessa temporada, né? Começou com a promessa. Tudo começou com uma promessa por conta desse jogo que o Goiás venceu Isso aí o Novo Horizontino na última ajudou rodada. A tanto o gente Ceará quanto o Sport. prometeu que não largaria a Série B, tá? Não largamos e passamos a dialogar com um grande público. E eu me lembro, Cássio, que a gente estava muito feliz mesmo, quando a gente teve 2.000 visualizações de um programa ali lá pela 15ª, 16ª rodada. Porra, tá dando 2.000 visualizações. Na rodada passada, essa última eu nem olhei, na rodada 33, a gente teve, até a última vez que eu vi, 21.000 visualizações, Cássio. Boa. 21.000 visualizações do nosso raio-x, tá? Também já compartilhamos com vocês o quanto a gente cresceu em novos inscritos no Pará, no Paraná, em Goiás, em Santa Catarina, sobretudo nesses 4 estados, mas também em São Paulo, porque a gente em São Paulo Mora todo mundo, né? mora todo mundo, então tem torcedores tanto dos clubes da Série A como dos clubes da Série B. Em Minas Gerais, a gente teve um aumento para além do Nordeste, que é o nosso foco raiz aqui do programa. Na verdade, o raiz era só Pernambuco,
ampliou para o Nordeste e agora a gente começa a dialogar com estados que não são tão abraçados, né, pela mídia do eixo. Então eu diria que o 45 minutos vai se tornando uma cobertura cada vez mais para os estados que não são compreendidos pela mídia do eixo do futebol brasileiro. De toda forma, nos últimos 28 dias, desde que a gente veio para esse estúdio, nossa audiência aumentou 70%. Pela primeira vez ultrapassamos a marca de 1 milhão de visualizações Fred já em tinha um mês. apresentado esse quadro em outro programa, são outros públicos e tal. Claro que tem gente que assiste todos os vídeos, mas de vez em quando tem gente que olha. Claro. Existem E, interseções, é, mas nem claro. todos. Aí, mais uma coisa que faltou dizer, que acho que faltou dizer no outro vídeo. Que é uma coisa que a gente até pensa em fazer, inclusive. Mas que é 1 milhão sem transmissão. Sem transmissão, isso. Porque, assim, no fim das contas, assim, talvez esse número seja alcançado quando a gente começar a fazer, talvez a gente consiga até antecipar, não precisa esperar 30 É. dias. Então, assim, é 1 milhão, realmente, do vídeo botou no ar, tá lá no feed, o cara vai lá, Dentro do assiste. nosso modo mais conservador, É, né, sem ter o não estou fazendo a crítica não, não, mas até porque eu acabei de falar, é o que a gente é, pensa é. em fazer. Porque quando se faz transmissão, você atinge 2 públicos. Transmissão que Cássio está falando, muitos canais fazem o jogo tá rolando, a gente não vai ter o direito de da transmissão. A gente até teve da Série B, mas era uma tecnologia que não estava ainda, acho que não estava pronta para Não ser tava. usada naquele momento, né, da Brax, né. A gente foi um dos parceiros, mas claramente ali a tecnologia não andou. No entanto, vários canais, tem canais até que só fazem isso, impressionante como dá resultado. Eles fazem a transmissão do jogo com áudio, conversando enquanto o jogo está acontecendo. Isso tem 2 públicos, Cássio. O público fiel, que gosta, que vai vir aqui para ver o seu comentário, o meu comentário, eventualmente uma narração de Celso ou de outra pessoa que estiver aqui na mesa com a gente, tá. Tem esse público que vem pela amizade, pela fidelização mesmo, mas tem também um público enorme que vai um pouquinho no clickbait, de achar que está transmitindo o jogo, porque a gente vai fazer uma thumb legal, ao vivo, Criciúma e Flamengo ao vivo, tal, o cara clica, eita, não é, são os caras falando, mas às vezes ele não consegue encontrar nenhum outro link e fica. Outras vezes entra, passa 10 segundos e sai. Esse número acaba gerando muitas visualizações para muitos canais. Como o Cássio falou, o nosso caso aqui é meio puro sangue aqui, né? A gente Ainda, não e tem. assim, como não tem problema nenhum, acho que ano que vem, pô, você vai fazer o React, por exemplo, É, já é um pouco disso, já é uma transmissão. exatamente. A gente vai fazer isso na próxima temporada. Possivelmente a gente vai fazer, a gente já está alinhando aí para que isso se torne realidade, até porque muita gente Nem que pede seja de para forma que a gente faça. alguns jogos, não é Isso. não é virar um canal disso não, Não tem um, eu esqueci o nome do canal. escolher o jogo e pronto. Tem esse canal, Cássio, esse canal é foda. Ele vive disso. É assim, CSA e Londrina. Flamengo e Palmeiras, pau. Não importa qual é o jogo, não, meu irmão. Teve jogo, os caras estão ali, ó. É, Gerando na é isso. alta, tá? Veja, aí o cara tá lá, e você, meu? Tô aí fazendo série B na aula, tá fazendo raio-x da não sei o quê, Luciano Juba, não sei o que, Sofrendo faz pra tudo. arrumar 1 milhão, os caras gerando 1 milhão aqui, ó, na Aqui catraca, ó, trincado. X. E aí, Cássio, mas tem um diferencial nosso, que é outro número que a gente traz, é justamente isso, tá? Duração média de visualização, o AVD, que o próprio YouTube Esse eu nos acho mais fornece esse relevante ainda o número. fato de não ser por transmissão. É. 1,5 é a média de AVD do YouTube, tá? 1 minuto e meio, tá? E o nosso é 19 minutos. Porra, você que chegou até aqui contribuiu diretamente para esses 19. Você assistiu 40 minutos? Não sei quanto tempo a gente tá no ar, 50 minutos. Você assistiu esses 19. Estamos a 1 hora, recebi essa informação de João aqui, nosso diretor. É. Você contribuiu com 60 minutos. Aí entrou um cara e passou 2 segundos, já Vou virou, falar, cara, já olhando virou assim, 30 minutos. é Fred, larguei. O cara entrou, ixi, Fred Castro de Não, novo. não, não, Vou não, 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 vou não, não, vou não, não. vou não, vou não. Aí tem um cara que durou 2 segundos, e aí derruba essa média, fica uma média de 19 minutos, que ela é Ele deixou o altíssima, tá? dislike. Exatamente. Então é isso, tá? A gente mostrou um pouco desses dados aqui para agradecer você que acompanha esse raio-x da Série B e que nos ajudou até a abrir novos horizontes, nossos olhares e investir mais e nos dedicarmos mais para além ali da nossa das nossas principais bolhas, tá? A gente furou um pouquinho as bolhas e fomos muito bem aceitos, pelo público aqui da Série B, e podem contar com a gente aí para seguir. Acompanhe com a gente também Seleção Brasileira, tá? Vem aí Copa do Mundo, temporada muito legal pela frente, a gente vai estar junto aqui. Vamos manter o raio-x da Série B, obviamente, mais do que obviamente, até porque nossos clubes ali do Nordeste devem cair aí mais 1, 2, talvez 3, tá? E
a cobertura vai ser muito encorpada, mas algo importante se dizer, Cássio. Na Série A, por exemplo, a gente faz o raio-x da Série A repartido na ótica de cada um. O da Série B, a gente pode até trazer a versão, eh eh, a versão direcionada ali para o Sport, direcionada para o Vitória, mas a gente se compromete a manter também esse formato que funcionou muito bem. Eu acho até que na próxima temporada a gente faz para a Série A de forma híbrida, porque Vai faltar gente para esse raio-x geral, ele funcionou muito bem aqui na Série B. Muita gente falou da imparcialidade, porque de fato a gente não escolheu nenhum dos 20 clubes, né. Houve um momento que a gente falou um pouco mais ali do Remo, teve uma aproximação, CRB por uma questão geográfica, mas a gente foi muito, eh, geral. Não nos dedicamos especificamente a um clube. E eu acho que funcionou muito também ter essa visão geral, e a gente se compromete a, na próxima temporada, construir essa análise da Vamos Série tentar. B e da Não, não, tentar. Série A, tá, também de forma ampla. Muita gente, cara, está pedindo Flamengo e Palmeiras, eu acho que a gente vai ter que fazer, viu. Muita gente está pedindo que a gente faça um estudo aí, o raio-x da reta final da disputa pelo título brasileiro, tá, muito comentário chegando pedindo. Então é isso, ficam as promessas aí para a próxima temporada, tá. A gente vai cumprir 70% delas, pelo menos. Grande abraço a todos, até a próxima. 70, Tchau, se tchau. for 70, já, a galera já tá de boa. Um abraço.